Pessoal, bom dia. Espero que vocês todos estejam bem. Começamos na nossa aula do dia 6/7 de 2021, terça-feira, e nós vamos trazer hoje um pouquinho sobre ciências. Nós vamos falar sobre água, certo? E aí aqui as questões, a gente vai se aproximar do assunto e vamos aprofundar ele nas próximas aulas. Então vamos lá. Na atividade de hoje, vocês precisam colocar o nome de vocês, o módulo, e aí aqui a gente tem um pequeno texto que diz o seguinte: a água nos seres vivos e na terra. A água no estado líquido é fundamental para a existência da vida no planeta Terra. Então, o estado líquido é quando ela sai lá da torneira pra gente, que a gente consegue beber, a água do mar, dos rios. Então, esse é o estado líquido da água. Grande parte do corpo dos seres vivos, e esses seres vivos inclui a gente, pessoas, seres humanos, é composta por água e necessária para manter a vida, pois ela é fundamental para vários processos. Nas plantas, a absorção dos sais minerais no solo e nos animais, o controle da temperatura corporal. Então, a gente tem duas partes aí. Toda vez que a água ela é dada, vamos colocar assim, é colocada na planta, a planta ela absorve esses sais minerais do solo, então ela consegue crescer mais forte. E na gente, nos animais também, o controle da temperatura corporal. Então, a adição de água, a gente beber água, controla a nossa temperatura corporal, certo? E aí, tem uma pergunta pessoal para cada um tem a sua resposta. Para você, qual é a importância da água? Então, veja qual é a importância e escreva ela aqui, tá bom? A água, ela tem 3 características que a gente olha assim e fala, acho que isso aqui eu tenho certeza que é água. Ela é incolor, então ela não tem cor. Esses in é a negação da palavra. Então, incolor, sem cor, tá? Inodora, negação. Sem, não tem. Dora, cheiro, não tem cheiro, certo? E ela é insípida, que seria esse então, negação, não. Sem sabor, não tem sabor, certo? E aí, aqui a gente tem a água no nosso corpo. Então, tem o menino tomando água. O que acontece quando a gente bebe água? Olha só, gente. Regula a temperatura corporal, faz parte da composição do nosso sangue. Então, a gente precisa beber água para que o nosso sangue também tenha a composição necessária que ele precisa, que ele tem, né, na verdade. Ajuda a eliminar substâncias do organismo, então bebendo bastante água, a gente elimina substâncias ruins do nosso organismo, reduz o atrito nos ossos, então artrite, artrose, só bebendo água, hein, gente? Dá para evitar e reduzir esse atrito. Faz parte da composição dos ossos, então os nossos ossos também têm água, umidifica boca, olhos e nariz, ajuda no funcionamento dos intestinos, protege os órgãos e também faz parte da composição dos músculos. Então, aí a gente falou diversas coisas que a água faz no nosso corpo, certo? Aí, aqui na questão 2, vocês precisam marcar alguns benefícios que a água faz no nosso corpo. Então, a gente pegou alguns, uns são verdadeiros e os outros são falsos. Então, vocês vão marcar os verdadeiros, tá bom? O que a gente colocou aqui? Protege os órgãos, reduz atrito dos ossos, abaixa a temperatura corporal, não faz parte da composição dos ossos, então não tem água no osso, umidifica a boca, olhos e nariz, prende as substâncias no organismo. Então, é só olhar o desenho de cima e trazer aqui e marcar quantas que vocês acham e quais que vocês acham que são as corretas, tá bom? Na questão 3, de novo, algo sobre vocês. Coloque 5 atividades que você faz na sua casa que você utiliza água. Então, coloca lá, gente. Pense em 5, hein?
Aí aqui a gente tem um pouquinho sobre o texto, sobre a composição da água, certo? Tudo que existe no planeta é formado por átomos. Átomos são partes bem pequenininhas e a gente vai explicar mais sobre isso nas nossas próximas aulas da água, tá bom? Portanto, os átomos formam tudo que existe. Então, nós temos átomos, os animais têm átomos, plantas têm átomos, tudo que existe tem átomo, certo? Inclusive a água. O símbolo abaixo representa uma molécula de água. Então, cada molécula, cada parte pequenininha da água, que a gente não consegue ver a olho nu, e esse olho nu, porque a gente precisa de um microscópio para ver essas moléculas, vamos dizer assim. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, então esse 2 ao lado do H significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então H2O, certo? E aí aqui a pergunta para vocês, se vocês conheciam essa composição química da água, certo? Quem conhecia é só marcar sim, quem não conhecia é só marcar não. E aí aqui a gente traz também um pouquinho sobre a água em relação ao estado que ela pode estar. Vamos ver quais são esses estados, né? Então a água, ela pode se apresentar em 3 estados físicos. Quais são eles? O sólido, geralmente o gelo, então o que a gente consegue pegar, né, na verdade, assim, em cubo, em pedra, aí aqui os exemplos, no granizo, nas geleiras e nos icebergs. Aí a questão líquida. O líquido, o estado líquido é aquele que sai da nossa torneira, aquele que a gente bebe, que toma banho, escova os dentes. Então, eles estão presentes onde? Nos oceanos, nos mares, nos rios e no lago. E aí tem o gasoso. E esse gasoso, o que seria? É o gás. Então, é o vapor da água. É quando a água começa a ferver, na panela, por exemplo, e aí sai aquela fumacinha. Aquela fumacinha é o estado gasoso da água. E aí aqui a gente tem a pergunta. Qual desses estados físicos da água mais usamos em nossas vidas? Certo? Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. E começamos em ciências com água. Deixamos um pouquinho os vírus, não é que a gente deixou os vírus de lado, que também não dava para falar sobre os vírus durante o ano todo. Então, agora a gente entra na parte da água. Combinado? Pessoal, muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição.